vamos falar de transitividade verbal. Transitividade verbal não é nada mais, nada menos do que a análise do verbo. A coisa mais importante que existe na análise sintática. Quem sabe analisar um verbo, sabe analisar uma frase com muita tranquilidade. Então vamos começar. Primeiro um pouquinho de nomes para guardar. Um verbo, como você sabe, ele pode ser, quanto à sua transitividade, intransitivo, que é aquele que vem sem objeto. Repare, sempre morei naquela cidadezinha. Já, se ele tiver um objeto direto, nós vamos chamá-lo de transitivo direto. Comprei muitos sapatos naquela loja. Já, transitivo direto, quando o objeto vier com preposição, for um objeto indireto, tudo depende de sua boa vontade. E quando o verbo apresentar os dois objetos, você vai ter o transitivo direto e indireto. Não entregaria a eles os resultados. E por último, um verbo de ligação, que é um verbo que, entre outras coisas, apresentará uma qualidade do sujeito, um predicativo do sujeito. Aquele dia continuava cinza. Bom, que tal começar a aprender a analisar? Quando você quiser analisar uma frase, depois que você achou o sujeito, lembra da aula de sujeito? Vê se o sujeito é inexistente. Se não for, ou aplica a regra do C, se houver partícula C, ou aplica a regra do X, se não houver partícula C, você parte para a análise do verbo. Parte para a parte mais importante. Olha que bela repetição. Você parte para a parte importante da análise da frase. Muito bem, então vamos lá. O que é que você faz em primeiro lugar? Primeira coisinha que você vê é se o verbo é o verbo de ligação. Bate os olhos nele e fala, vamos ver se o verbo é de ligação. Eu sei o que você está pensando. Esse é fácil, aquela listinha. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, andar, amigo. Esquece essa lista. Não são 7. Tem uns 35, 40, nem sei o número certo, mas passa de 20. Para que eu preciso saber uma lista se eu tenho um jeito mais fácil de saber? Todo verbo de ligação tem 3 características. 3. Se tiver 2 não serve, se tiver uma menos ainda. Tem que ter as 3. E as 3 são as seguintes. Olha lá. Primeiro, o verbo de ligação não é verbo de ação, não é verbo que indica movimento, é verbo que indica estado. Todo verbo de ligação pode ser trocado ou pelo verbo ser ou pelo verbo estar, por um dos dois. E todo verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Bacana? Legal. Dá uma comparada. A moça caiu de cama e sua mãe virou uma fera. Está com 2 orações aí. Primeiro, a moça caiu de cama. Segundo, sua mãe virou uma fera. Ambas com verbo de ligação. Sim. Olha como dá para falar. A moça está de cama, a mãe está uma fera. Não dá. Olha como essa moça não caiu de levar um tombo, nem essa mãe pegou essa fera e virou a fera de ponta cabeça. Não indicação e dá para trocar pelo verbo estar. E olhe como as 2 frases têm qualidade para o sujeito. Qual é a qualidade da moça? Estar de cama, isto é, estar doente. E a qualidade da mãe é mais visível, ela está nervosa, está irritada, ela está uma fera. 2 verbos de ligação. Repare isso? Legal. Agora, os mesmos verbos, olha que loucura, já não são de ligação aí. Por que não? Porque a moça caiu da cama, tem movimento, e ainda por cima ela vira, ela derruba o criado mudo. Os 2 têm movimento, os 2 não são de ligação. O verbo cair, um verbo intransitivo, e o verbo virar, um verbo transitivo direto. Bacana? Legal. Mais alguns exemplos? Então vamos lá. A menina ia para casa. Tem movimento aí, não tem? Ela ia, cloc, 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 cloc. Gostou da sonoplastia? Ela ia para casa. Aí tem movimento. Tem movimento, não é verbo de ligação, já você vai aprender comigo. Por quê? Mas ele é um verbo intransitivo. Já a lua ia alta, olha que frase poética, romântica. A lua não estava indo no sentido de caminhar. A lua, sim, estava alta. E ainda há uma qualidade para o sujeito, olha que bonitinho. Lua, recebendo a qualidade alta, esse alta predicativo do sujeito. O verbo ir, que não está naquela listinha que você decorou, é um verbo de ligação. Olha o verbo permanecer, que é um verbo da tua lista. Aí é de ligação, repare. Não indicação, dá para trocar por ser o estar e tem predicativo do sujeito. Bacana? Legal. Mas o mesmo verbo permanecer já é verbo intransitivo. Por quê? Não dá para trocar por estar? Dá. Não está indicando estado? Tá. Qual é o problema dele? Não tem qualidade para o sujeito. Precisa ter as 3 características. Com uma a menos já não funciona.
Até o verbo estar, que você percebe aí facilmente como um verbo de ligação, é o verbo estar, indica estado. É claro que o verbo estar pode ser trocado pelo estar, olha que pergunta dificílima. E o doente é um predicativo de sujeito, até o verbo estar é um verbo de ligação. Mas o mesmo verbo estar, tá vendo aí, ó? É verbo intransitivo aqui. E por quê? Porque falta ele predicativo de sujeito. Bacana? Então, isso tem que ficar claro para você. Não decore lista nenhuma. Guarde só que para um verbo ser de ligação, ele precisa ter 3 características. 3. 1, 2, 3. Se tiver as 3, é de ligação. Se tiver 2, 1 ou nenhuma, não é verbo de ligação. E para você confiar no que eu falei, olha esse último exemplo. O verbo ser, que a vida toda você aprendeu como sendo verbo de ligação, nessa frase, ele não é verbo de ligação. A aula foi na praça da cidade? Repare, sujeito à aula, o foi é o verbo ser, pode ser trocado pelo ser, é um verbo que indica estado, mas cadê a qualidade da aula? A aula foi boa, foi rápida, foi curta, foi chata, não tem qualidade para essa aula. Se não tem qualidade para essa aula, até o verbo ser é verbo intransitivo. Posso dar um passo à frente, você entendeu? Então vamos em frente. Segundo passo. Bateu os olhos na frase, olhou, viu se o verbo era de ligação e descobriu que não era. O que é que você faz? Vai usar a magnífica regra do esqueleto. A regra do esqueleto é uma regrinha que a gente desenvolveu há muitos anos e que vem quebrando galho de aluno geração após geração. Olha como é fácil usar essa regra. Quando eu falo o rapaz beijou a namorada, existe ação aí. Se existe ação, verbo de ligação não é. Para saber o que ele é, coloco a partícula quem, boto o verbo beijar 2 vezes para dar uma certa musicalidade e deixa a minha cabeça correr solta. Quem beija, beija. O que é que vem na tua ideia? Quem beija, beija. Quem beija, beija, alguém. Quem beija, beija, alguém. Tudo que vier depois dessa barra, você vai chamar de objeto. Se esse objeto não tiver preposição, será um objeto direto. E se for um objeto direto, o verbo automaticamente é um transitivo direto. Pronto, a frase está analisada. É só você chamar o rapaz de sujeito, chamar o verbo de transitivo direto e chamar a namorada, que é o alguém, de objeto direto. Entendeu? Pega o que você descobriu no esqueleto e joga na frase, analisou a frase. Sobrou uma palavra. Bom, pelo menos por enquanto, pelo menos por essa aula, tudo aquilo que sobrar você vai chamar de adjunto adverbial. Esse aí é um adjunto adverbial de modo. Valeu? Vamos mostrar outro para você. O rapaz necessita de ajuda urgentemente. Você já viu que o rapaz é sujeito, que o necessita não vai dar para trocar por ser o estar, por exemplo. O rapaz é de ajuda, está de ajuda, não dá. Verbo de ligação não é. Vou então fazer o esqueleto dele. Todo cara que necessita, necessita. Fala, quem necessita, necessita. Isso de alguém, ou quem necessita, necessita de algo. Verdade ou não? Ora, ora, ora. Se eu tenho esse esqueleto, agora eu tenho um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o de alguém, o de algo está com preposição, é um objeto indireto. E se é um objeto indireto, agora é só passar. O necessita vira transitivo indireto. E qual é o algo, qual é o alguém do que o rapaz necessita? Não é o de ajuda? Esse de ajuda é um objeto indireto. E está sobrando coisa, não está? Se está sobrando coisa, isso que está sobrando, o que é mesmo? Legal. Adjunto adverbial. Tá ficando bom, não tá? Vamos dar mais um exemplo para você. O rapaz entregou durante a festa uma lembrança à querida professora. O rapaz sujeito, esqueleto do entregar. Quem entrega, entrega o que é que vem na sua cabeça. Isso, algo. Ora, veio algo maravilhoso, parabéns para mim, parabéns para você. Mas está vindo mais uma ideia? Se está vindo mais uma ideia, faz mais um traço, porque está vindo mais um objeto. Você sabe que todo cara que entrega, entrega algo. Entrega algo, isso, a alguém. Agora o verbo tem 2 objetos. Verbo com 2 objetos ganha o nome de transitivo direto e indireto. E o objeto algo sem preposição é o objeto direto. E o objeto alguém com a preposição vai ser o objeto indireto. Agora é só pegar o que você descobriu embaixo e mandar lá para cima. Debaixo do verbo, transitivo direto e indireto. Quem entrega, entrega
algo. Cadê esse algo? Hã? Cadê esse algo? Isso mesmo, lembrança. Debaixo de lembrança, objeto direto. Quem entrega, entrega algo a alguém. Quem é o alguém? É a professora. Debaixo de professora, vamos colocar objeto indireto. Olha a tua frase todinha analisada. Rapaz, verbo transitivo, direto e indireto. Lembrança, objeto direto. E a professora, objeto indireto. Sobrou coisa, professor? Sobrou? Ótimo. Aquilo que sobra por hoje é adjunto adverbial. Bacana? Legal. O Frei morava em uma casa de campo. Cuidado que aqui você vai aprender um macete. Frei sujeito, quem mora, mora, veio a barra, e o que é que veio na sua cabeça? Veio isso aí. Às vezes, virão palavras na sua cabeça. Não se assuste com elas. Na função de objeto, só valem duas palavras. Ou a palavra algo, que você pode às vezes falar alguma coisa, tanto faz, algo ou alguma coisa, ou a expressão alguém. Somente algo ou alguém podem ser objetos. Tiver preposição, indireto. Se não tiver, direto. Agora, só os dois podem ser objetos. Ora, se só os dois podem ser objetos, isso que está aparecendo a mais está sobrando. Isto que está aparecendo a mais é um adjunto adverbial. Ora, se é um adjunto adverbial, isto quer dizer que este verbo não tem objeto. E se não tem objeto, esse verbo é um verbo intransitivo. Ora, no que você passa lá para cima, o em uma casa de campo está sobrando, esse em uma casa de campo é adjunto adverbial. Bacana, minha gente? Legal. Casinhos especiais para você? Olha cada coisa que o esqueleto mata, hein? Sempre bebo daquele vinho. Qualquer um faz. Quem bebe, bebe. Como é que é? Isso, quem bebe, bebe algo. Um verbo transitivo direto e um objeto direto. Toda vez que o esqueleto der uma resposta, confie nela. O esqueleto não erra. Aqui você tem um verbo transitivo direto e tem um objeto direto. Eu sei o que é que está te desesperando. Você está vendo daquele. Daquele é mistura de de mais aquele. E esse de é preposição. Ah, não vou confiar no esqueleto, vou botar aí objeto indireto, senão eu vou errar. Não, garoto. Você está na frente de um objeto direto preposicionado. Olha que sensacional. O que é um objeto direto preposicionado? É um objeto direto que, por uma questão de ênfase, para chamar a atenção sobre o objeto, simplesmente a gente colocou uma preposição. Só que o esqueleto te avisa porque o esqueleto some, come, engole essa preposição. E te avisa que vinho é objeto direto. Como você pôs a preposição, você vai ter apenas o trabalho de dizer que esse objeto direto não é normal. Ele é especial. Repita comigo. Ele é especial. Ele é um objeto direto preposicionado. Muito bacana, vamos em frente. Escreveu muito ontem à noite. Olha essa aqui é uma paulada, hein? Quando você pega o verbo escrever e vai fazer o esqueleto dele, você tem quem escreve algo e ainda escreve algo para alguém. Típico esqueleto de verbo transitivo direto e indireto. Só tem um problema. Na hora que você vai passar para a frase, pergunto, tem o algo aí na frase? Quem escreve algo. Tem esse algo? Não. Então você volta e elimina o algo. Peraí. Mas quem escreve algo para alguém. Tem o alguém aí? Não tem. Então você volta ao esqueleto e elimina o alguém. Só tem um problema. Você não pode mais chamar esse verbo de transitivo direto e indireto se ele não tem nenhum dos objetos. Ora, verbo que não tem nenhum dos objetos, que nome ganha? Ganha o nome de verbo intransitivo. Então você vai lá em cima e corrige. O escrever nesta frase é intransitivo. O que é que você acabou de aprender? Que a transitividade é fixa ou relativa? Vou perguntar de novo. Ela é fixa ou relativa? Isso, relativa. Se eu tivesse dito, escrevi uma bela carta para você, seria transitivo direto e indireto. Quem escreve algo para alguém. Se eu tivesse dito apenas, escrevi uma bela carta, seria transitivo direto. Quem escreve algo. Se eu tivesse dito, escrevi para você, seria transitivo indireto, para você objeto indireto, mas eu resolvi dizer, escrevi muito ontem à noite. Eu não pus nem o algo, não pus nem o alguém. Então é verbo intransitivo. Tá, isso que sobrou. Tudo que sobra, pelo menos por essa aula, tudo adjunto adverbial. Bacana? Legal. Vamos agora ver o terceiro passo.
para que serve? Quando é que você vai usar esse terceiro passo? Com certos verbos que nós chamamos de verbos de regência especial. Como são verbos que uma hora são transitivos diretos, um outro momento são transitivos indiretos, é impossível usar a regrinha do esqueleto com eles. Com esses verbos, você vai analisar aquilo que você vê na frase. Então, por exemplo, quando eu digo sempre assisto a bons filmes, sujeito eu. Quando você assiste a alguma coisa. Olha a preposição a aí. Então você vai dizer que esse objeto é indireto e que o verbo é transitivo indireto. Será que você pegou ou não? Perdoo sua falta, mas não perdoo a você. Quando eu falo perdoo sua falta, eu perdoei algo. Esse algo é falta. E esse algo está sem preposição. Tá vendo? Estou analisando aquilo que eu estou vendo. Então o verbo aí é um transitivo direto. Por outro lado, quando eu falo perdoo a você, eu estou perdoando alguém. Só que esse alguém está com a preposição a, então ele é um verbo transitivo indireto, um objeto indireto. Em suma, analisar verbo de regência especial é muito fácil. Você analisa aquilo que você vê. Qual é o único problema? É você guardar quais são esses verbos. Então, memorize a listinha. Bom divertimento. Ah, sim. Se fosse fácil, eu não precisava estar aqui, nem você precisava estar estudando. Não é verdade? Decore alguns verbos especiais, aqueles que mais caem em concurso. Esses, toda vez que aparecerem numa frase, você irá analisar apenas aquilo que você está vendo. E não usar a regra de esqueleto ou qualquer outra regra que você tenha aprendido. Valeu? Bons exercícios, faça-os todos e assista a outras aulas. Um abraço.